Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Superando o Câncer de Mama Triplo Negativo. Meu nome é Carla, eu descobri a doença há 1 ano, estou em tratamento desde então, já estou em remissão desde o dia 11 de julho de 2022 e cada vídeo eu falo sobre um tema. O tema de hoje é sobre a nutrição. Bom, esse é um assunto delicado, né? Porque antes de eu descobrir a doença, eu tinha uma alimentação normal, nem boa nem ruim. Comia bem, legumes e tal, mas também comia um McDonald's, adorava um refrigerantezinho no final de semana, uma linguicinha, né? Doce, nada de excepcional, mas comia. Bom, desde que eu fui diagnosticada, eu já passei por 4 nutricionistas oncológicas diferentes. E eu queria compartilhar com vocês, assim, algumas dicas que são importantes, porém também alguns comentários, assim, sobre terror alimentar. Sim, tem algumas nutricionistas, talvez para chamar atenção no YouTube, alguma coisa assim, elas botam assim, não comam tal coisa, se você comer açúcar você vai morrer. Então, assim, eu sofri muito com isso, o meu oncologista até mandou procurar um psicólogo, porque eu fiquei muito fissurada. Eu estava numa época, uma fase do meu tratamento que eu não comia nada. Eu simplesmente parei de comer, porque tudo dizem que faz mal. A gente sabe que para qualquer pessoa, não só para um paciente oncológico, qualquer pessoa, existem alguns alimentos que não são recomendados, né? Tipo os embutidos, fritura, massa em excesso, refrigerante, isso é aquela coisa que todo mundo sabe, mas a gente acaba comendo. Sendo que quando você está envolvido numa doença, você tem que repensar, né, seus hábitos. Eu sempre tive hábitos saudáveis, então essa questão de praticar esporte, praticar educação física, para mim não é nenhum problema, porque eu sempre fiz e continuo fazendo. Mas a alimentação para mim está sendo um problema, porque as nutricionistas falam que eu não posso tomar leite, que leite é altamente inflamatório e tem a ver com o crescimento do câncer, que alimenta a célula cancerígena. Bom, 3 nutricionistas falaram para mim isso, a outra nutricionista, que é com a qual me consulto atualmente, já falou, Carla, realmente o leite é inflamatório, mas não existe um único alimento que seja culpado pelo câncer. Então não existe um vilão ou o bonzinho, né? Tudo tem uma consequência. Então ela falou para mim, você deve evitar bastante tomar leite, mas se você tomar um leite de vez em quando, um café com leite, uma coisa que seja assim, que não seja o hábito diário, beleza, tá liberado. Mesma coisa o açúcar, né? Tem nutricionista para mim que falou para mim, se você tomar, você vai ter recidiva. Recidiva, para quem não sabe, é a volta da doença, né? Então, o açúcar realmente não é bom. Aí o pessoal fala assim, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar sei lá o que, mascavo. Aquele açúcar branco que a gente conhece, o refinado, ele é o mesmo açúcar do açúcar mascavo. Ele não é menos ou mais açúcar que o outro. A diferença é que ele sofreu mais processos de refinamento. E com isso ele perdeu vitaminas. Então você usar o açúcar mascavo ou demerara para adoçar as suas coisas, não é que você está tomando menos açúcar, não. Você está comendo tanto açúcar quanto. A única diferença é que é um açúcar com mais nutrientes. Então tome cuidado, evite. Também a oncologista que eu me consulto atualmente falou, você não deve usar açúcar de jeito nenhum, né? Café, chá, tudo sem açúcar. Mas se uma vez ou outra, numa festa, em algum local, você for tomar uma bebida açucarada, não vai ser aquela vez que vai também causar problemas. E nós temos açúcar em todos os alimentos quase, né? Frutas. Agora a bola da vez é a laranja. É uma coisa que eu não entendo. O pessoal fala que tomar suco de laranja em excesso faz mal porque tem muita frutose. Gente, a gente enlouquece. Porque cada hora é uma coisa que é vilã. Já falaram que o ovo fazia mal, agora o ovo é ótimo, eu devo comer ovo todo dia, o ovo é maravilhoso. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é, vocês vão escutar muita coisa sobre nutrição. Tem nutricionista que é super radical, que fala coisas assim bizarras. Tem nutricionista que é mais flexível. Eu acho que a gente deve fazer um resumo do que a gente escuta. Eu também vejo muita coisa no YouTube. Eu sigo muitas nutricionistas que têm canais em YouTube.
E algumas eu já percebi que são sensacionalistas, botam um título que eles chamam de clickbait, né? Que é aquele título para chamar atenção. Não coma isso, senão você vai ter câncer. Aí a pessoa vai clicar ali para ver o que é. E não existe um só alimento capaz de dar câncer em alguém, tá? Então vamos consumir um leite com muito cuidado, com muita parcimônia, né? Açúcar evitar ao máximo. Eu não consigo mais nem chegar perto de um embutido, linguiça, presunto, nada disso eu como mais. Refrigerante eu também não tomo. É claro que se eu estiver numa festinha, só tiver um refrigerante, eu tomo ali aquele copinho pouco. Mas eu tenho evitado bastante coisa. Mas se eu fosse seguir à risca o que os nutricionistas falam de um modo geral, eu não comeria nada. Eu poderia até ter uma deficiência por falta de vitamina no meu organismo. Porque se você for pensar, você não pode comer leite nem derivados, você não pode comer açúcar, você não pode comer farinha branca, farináceo. Gente, tudo tem farinha. Macarrão, pão. Você não pode comer pão. Eu tenho evitado comer o pãozinho francês, aquele pão comum. Eu tenho procurado trocar por pães de fermentação natural. Ou tem um pão que é um pão de forma da marca Nutrela, que é considerado menos pior. Mas eu não parei de comer pão. Gente, eu não parei de comer macarrão. Carne, eles falam que eu só posso comer 500 gramas de carne por semana, que equivale a 5 bifinhos assim do tamanho de uma mão. Isso eu estou seguindo. Mas a minha nutricionista falou que eu não posso botar nem um pedacinho de carne seca no feijão, mesmo eu falando que não vou comer a carne seca, que é só para dar um gostinho. Eu achei isso um exagero, então eu estou sim colocando a carne seca no feijão, pouquinha, bem pequenininha, e não como ela, eu só aproveito o sabor. Então, o que eu queria falar para vocês é, sim, vocês têm que dar atenção às nutricionistas, claro, mas vocês têm que fazer um filtro, porque tem muito sensacionalismo, tem muito terror alimentar, entendeu? Então, hoje em dia eu estou mais tranquila, eu estava num terror psicológico assim, que eu não comia absolutamente nada. Agora eu ainda faço bastante restrições, porém eu estou um pouco mais flexível. Por último, eu queria comentar uma coisa que me assusta, que eu já conversei com algumas pacientes oncológicas também, algumas pessoas que tiveram câncer de mama, e que uma já está até em 10 anos em remissão, a outra acabou de ter no ano passado, está há meses em remissão. E essas duas meninas e outras também que eu já comentei, falaram que nunca fizeram nenhum tipo de dieta, que o oncologista não falou nada, e geralmente os oncologistas não falam, eles mandam procurar nutricionista, e essas pessoas não procuraram nutricionistas, então que elas comem doce, eu não sei nem o que pensar. Eu evito ao máximo comer doce e açúcar, que é o que os médicos, os nutricionistas recomendam, mas tem pessoas que nem sabem da existência dessas restrições e comem tudo que querem à vontade. Não aconteceu nada com elas, não tiveram problema nenhum, graças a Deus. Então, nutrição é um tema muito polêmico que gera muitas discussões. Antes de eu fazer a mastectomia, 2 nutricionistas me receitaram suplementos, né, para ajudar na recuperação. Eu comprei um suplemento caro pra caramba da Nestlé. Vou colocar o nome aqui, vou deixar a fotinho aqui. Foi papo de 600 e poucos reais que eu gastei com esses... Era como se fossem uns iogurtinhos assim que eu tinha que tomar 3 vezes ao dia. Já não aguentava mais tomar aquilo, uma semana antes e uma semana depois da cirurgia. E mesmo tomando esses suplementos, eu tive um problema que os meus pontos internos abriram. Esses suplementos supostamente eram para ajudar na cicatrização. E eu tive que voltar para a mesa de cirurgia, fiz uma segunda cirurgia para suturar esses pontos que abriram. Então, assim, tem gente que não tomou suplemento nenhum, nem sabia da existência dos suplementos e não teve nada. E eu que tomei todo esse cuidado, tomei suplemento, gastei dinheiro, tive essa abertura de pontos. Então, eu fico confusa. A nutrição é um tema que me confunde, sabe? Bom, o que eu aconselho a vocês é escutar, consultar um nutricionista oncológico, tá? Escutar o que ele tem para te falar, consultar mais de um e fazer assim um resumo, uma filtragem do que você acha que é terror, do que você acha que não é. E realmente as coisas básicas que servem para todo mundo você deve seguir, evitar açúcar, evitar embutidos, evitar comidas ultraprocessadas, né?
aquele tipo de alimentação que não faz bem para ninguém, não é só para um paciente com câncer, é você seguir uma alimentação rica em frutas, em legumes, e de vez em quando, se você der uma escorregadinha, tudo bem, porque isso não é o seu hábito. Você faça o seu hábito um hábito de alimentação saudável, e de vez em quando você dá uma pisada na jaca lá, comendo um docinho, um brigadeirinho, uma vez na vida, outra na morte, também não vai fazer esse mal todo, né, gente? E é isso aí. O tema de hoje era nutrição, que é o tema que mais me confunde.